Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês de um assunto que muitas vezes a gente passa por essa situação e que não sabe muitas vezes como agir. E eu acho que acontece muito isso quando a gente tá do lado de muitas pessoas e começam a falar de coisas que a gente não concorda. E aí, nesse momento, eu lendo esse livro aqui, que eu já falei pra vocês que eu ia fazer vários vídeos falando sobre ele, da Metafísica 4 em 1, da Connie Mendes. E, de verdade, cada página que eu leio desse livro, pra mim, parece que é como se fosse... Não, você tem que falar isso pras pessoas, porque, como eu já mencionei pra vocês, esse livro aqui, ele praticamente não existe no Brasil. E essa autora, pra mim, ela explica de uma maneira tão bem, e eu acho que vai ser muito interessante. E muitas pessoas, eu acho que nunca ouviram falar de como a gente pode fazer para sair de uma situação como essa, porque às vezes é muito constrangedor, ou às vezes a gente quer dar, e eu falo isso por mim mesma, que tem aqui uma partezinha final que eu vou depois ler pra vocês, que eu me vi muito identificada com ele. Com o que ela disse. Então, eu acho que é muito importante a gente ouvir o que a Connie tá dizendo pra gente e aplicar isso no nosso dia a dia. Eu sempre digo pra vocês que muitas vezes é melhor a gente ir aprendendo pouquinho a pouco, mas que a gente possa ir aplicando esse pouquinho e não querer ficar aprendendo um monte de coisa, e no final a gente não ter aplicado nada. Então, e esse ponto pra mim foi muito importante, por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês. Ela fala em espanhol, o livro que eu tenho aqui é em espanhol, ela escreveu em espanhol, melhor dizendo, só que eu vou ler pra vocês e depois eu vou traduzir pra vocês em português. Eu gosto muito de ler. Foi como a gente fez, quando a gente fez os 28 dias da gratidão, porque eu acho que quando eu leio, eu transmito de verdade o que o autor estava dizendo para nós, não é exatamente ao pé da letra. E depois eu vou traduzindo para vocês. E ela diz assim: Siempre que escuches conversaciones negativas, no afirmes nada de lo que expresen. Piensa, no lo acepto, ni para mim, ni para ellas. Então, o que significa isso? É que quando a gente escuta uma conversa negativa, lembra da outra vez que eu fiz um vídeo pra vocês e que a gente fazia esse decreto de dizer, eu não aceito? Então, quando a gente escutar essas conversas negativas das outras pessoas, a gente tem que dizer a mesma coisa, mentalmente, mas com esse sentimento de que eu não aceito isso. Porque não, eu não aceito. Não assim, sabe? A gente tem que ter essa emoção. Lembra que quando eu já falei tantas vezes pra vocês e que vários autores sempre dizem a mesma coisa, que é o sentimento que faz com que as coisas de verdade aconteçam pra gente. O sentimento que é a fé no que a gente tá dizendo nesse momento. E não seguir essa conversa com elas, com essas pessoas. Você simplesmente escuta e mantém na tua cabeça, eu não aceito isso nem pra mim, nem pra elas próprias. Porque muitas vezes, quando a gente tá no meio, não é, dessa conversação, a gente tá ali por algum motivo. E quem sabe seja pra esse motivo, pra ajudar a limpar esse sentimento que essas pessoas estão tendo nesse momento que elas estão falando essas coisas que não são legais. Então, o que a gente tem que fazer é isso, se manter quieto, não ficar debatendo e na nossa cabeça dizer, eu não aceito isso, nem pra mim, nem pra elas. E ela continua assim, você não tem que dizer nada pra essas pessoas. E aqui eu vou ler pra vocês. Es mejor no divulgar la verdad que estás aprendendo. Não porque hay que ocultarlo. Significa, é melhor que a gente não diga isso pras pessoas. E eu aqui me vi muitas vezes, porque muitas vezes eu falo, eu aprendi isso, olha, por que você é melhor mudar de assunto? Por que você não fala de outra coisa? Por que você não fica continuando falando dessas coisas? E olha o que ela diz. Es mejor no divulgar la verdad que estás aprendiendo, no porque hay que ocultarlo, sino porque hay una máxima ocultista que dice, cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. E essa parte desse livro, desse trecho desse livro que ela diz que a gente não pode dizer as coisas que quando o discípulo tá pronto aparece o maestro, eu já tinha lido uma vez no livro do Kai Balion. E muitas vezes, e eu pensei, caramba, eu já li isso e não apliquei. Eu quero tanto, às vezes, ajudar as pessoas. Não vai por esse caminho, não vai por esse caminho. Não, assim você tá fazendo mal. Então,
eu acho que assim, quando a gente tiver mentalmente dizendo, eu não aceito isso nem pra mim, nem pra essas pessoas, dentro de mim, são coisas que vão me surgindo, não é? E é como assim, essa pessoa, se alguma pessoa que tiver ali naquele meio e tiver que saber alguma coisa, pode ser que ela me pergunte, ai, por que você ficou quieta? Alguma coisa mais em particular? Aí sim, eu responderia alguma coisa pra essa pessoa. Mas não ali naquele grupo, não ali no meio daquela gente falando tudo aquilo. Porque muitas vezes, muitas pessoas podem até achar que a gente pensa de uma forma totalmente, que a gente tá ficando, não sei, com a cabeça... com umas ideias que não são muito certas. Então, pra que a gente vai ficar dizendo isso? Pra que a gente vai ficar gastando a nossa energia com quem ainda não tá preparado? Porque todas as pessoas vão chegar nesse nível de querer saber mais sobre isso com o tempo, mas cada um tem o seu tempo. Eu também já aprendi muito isso e queria passar pra vocês. A gente não pode forçar as pessoas, mas eu, mesmo assim, ainda muitas vezes me paro e me vejo, ai, não fala, não fala. E agora, depois de ler, reler, não é? Porque, na verdade, eu tô lendo a primeira vez o livro dela. Mas já saber disso do Kybalion e ver que muitas vezes eu ainda não apliquei. E aí me veio essa ideia de falar somente quando eu vejo que tô com alguma pessoa que tem interesse por esse assunto. Não para pessoas que a gente veja que não tem o mínimo de interesse e que só são pessoas que só sabem ficar falando de coisas negativas, de que ficam sempre falando mal, falando... Sabe, naquela sintonia tão baixa. Não adianta, que essa pessoa ainda não vai estar preparada para ouvir isso. Um dia essa pessoa vai estar preparada e vai chegar o momento dela. Só que não adianta a gente ficar forçando a barra. E aí no final, eu achei muito interessante também o que ela disse. Pra gente, não obligues a nadie a receber lições sobre a verdade. Por exemplo, que a gente não tem que obrigar ninguém a receber lições sobre isso que a gente está aprendendo. Aí ela coloca no final, a isso se referia Jesus quando dijo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. E aí quando ela diz isso, significa, no deis lo santo a los perros, é que não, para que a gente não desse coisas... Lo santo a los perros significa o santo ao cachorro. E que a gente não jogue pérolas aos porcos. E isso é uma passagem da Bíblia. E quando, agora relendo isso, aí ela diz, no sea que las pisoteiem e se vuelvan ou se despedacem. Ou seja, que se a gente der isso para essas pessoas que ainda não estão preparadas para ouvir isso, essas pessoas vão muitas vezes estragar. E muitas vezes o que significa, não é essa parábola, que a gente pode até se sentir frustrado, que a gente para e pensa, nossa, por que eu fiquei falando tantas coisas para essa pessoa não acredita em nada disso, você desgastou ali a tua energia com uma pessoa que não deu interesse para nada disso, e você gastou a tua energia com alguém que ainda não estava preparado. Então, a gente tem que aprender a se controlar mais. Eu sei que no começo é muito duro. Eu sei que no começo a gente quer... E eu disse já agora, acho que 3 ou 4 vezes nesse vídeo. A gente quer ajudar tanto a pessoa, mas às vezes essa pessoa ainda não tá nesse ponto para ouvir isso. Então, as pessoas que necessitarem dessa ajuda vão chegar até você. E você vai ter algum sinal. Às vezes a pessoa pode ter alguma deixa... E você fala nesse momento, mas não tumultua no meio de uma conversa. Simplesmente o que eu queria deixar muito claro nesse vídeo era isso. Nesse momento que você estiver ouvindo toda essa conversa, todas essas pessoas falando isso, você só mantém a tua vibração nisso. Eu não aceito isso nem pra mim, nem pra elas. Eu não aceito isso nem pra mim, nem pra elas. Mantém isso. E se alguém vier te perguntar alguma coisa em particular, aí responde. Mas, por favor, não começa a abrir, não é? Esse teu ponto de vista, essa verdade, que é o que a Connie tá dizendo aqui no livro, nesse momento. Porque essas pessoas, muitas delas não vão estar preparadas para receber isso. E até algumas podem criticar vocês. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa forma como eu expliquei para vocês. Eu não sei se vocês... querem que eu leia alguma parte que seja em espanhol, porque muitas palavras às vezes são difíceis, mas quando eu leio, e eu gosto de traduzir no momento, porque pra mim, eu me sinto
acabei de ler e vou falar pra vocês exatamente o que disse o livro. Mas se vocês não quiserem que eu fale essas palavras, essa parte em espanhol, vocês podem me dizer, fiquem à vontade. É uma maneira que eu acho que pra mim é mais didática pra vocês, mas vocês são... Nossa, eu tenho a maior alegria quando vejo os comentários de vocês que me dão alguma opinião, falando de alguma coisa. Outro dia eu recebi um comentário de uma moça daqui no canal, dizendo assim que os meus vídeos, eles podiam ser um pouquinho mais altos, porque é difícil de escutar. Então eu tô preparando um microfone para que a gente possa fazer os vídeos de uma maneira que vocês escutem melhor. Então toda sugestão é muito bem-vinda e dessa forma vocês me ajudam muito, tá bom? Eu vou continuar. Eu tenho aqui já mais outros temas que eu deixei separado para voltar a falar para vocês, que eu acho que são muito interessantes e que vai ajudar e que ajudam muito a gente. São coisinhas que são bem simples, mas que eu acho que se a gente aplicar no nosso dia a dia, a gente consegue ir elevando a nossa energia e não fazendo a nossa energia baixar, não é? Nessa escala de energia que a gente sabe que existe, para que a gente possa pouco a pouco ir se mantendo e aprendendo quando eu tenho que falar, quando eu tenho que ficar quieta, e que as pessoas que necessitam disso vão chegar até nós e a gente pode ir falando pouquinho a pouco para cada uma, mas não assim, de golpe com todo mundo junto, aumentando ainda mais essa discussão, você pode dizer isso, sabe, levantando algumas pessoas até dizendo coisas que você não gostaria de ouvir. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido muito útil e que vocês possam aplicar de verdade no dia a dia de vocês. Um beijo grande, a gente se vê em outro vídeo, tá bom? Tchau, tchau!